Bom, seguindo agora, eu vou te dar um triângulo para você trabalhar nele. Você tem que pensar o seguinte, ó, 3 letras, 3 fórmulas. Desse triângulo aqui, você vai tirar 3 fórmulas básicas que você vai usar na lei de Ohms. Então, primeiro, para calcular corrente elétrica, para calcular resistência de aterramento, né? Depois de usar a metodologia com os aparelhos, você vai precisar da fórmula. Então, a primeira é o seguinte, ó, corrente é igual a tensão dividido pela resistência, foi do exemplo que a gente fez anteriormente, tá? Como é que eu cheguei nessa fórmula? Olha aqui no triângulo, ó. Quem eu quero encontrar aqui? Não é o I? Então eu venho aqui no triângulo e vou tapar o I. Olha aqui, ó. Se eu tapar o I, eu tiro ele para fora. I é igual. Tá vendo aqui, ó? O que sobrou? Essa linha aqui significa uma divisão. Então eu fico tensão dividido pela resistência. Eu vou colocar aqui, ó. Tensão dividido pela resistência. Então é dessa forma que eu quero achar. Quem eu quero achar, eu vou tapar ele, ó. Tapei aqui, eu tenho tensão dividido pela resistência. Foi onde nós pegamos e colocamos 10 volts dividido para 5 ohms. Chegamos aí o resultado de 2 amperes, tá? Agora, o segundo. Eu quero encontrar a resistência. Então eu tenho um triângulo, 3 letras, 3 fórmulas. Se eu quero achar o R, eu tenho que tampar ele aqui, ó. Se eu tapei ele, eu tiro ele para fora. R é igual. O que sobrou? Ó, botar essa mão. Sobrou a tensão dividido pela corrente. Tá bom? Então, se eu sei que a minha tensão era 10 volts e a minha resistência era 2 amperes, a minha corrente era 2 amperes, então, o que sobrou aqui, ó? Né? Qual a razão, né? Ficou 10 dividido para 2, que dá justamente 5 ohms. Então veja como que é a relação de uma grandeza com a outra. Para fechar agora, vamos aqui na tensão. Eu quero achar a tensão, ó. Tá bem embaixo aqui, ó, tensão. Tensão é R vezes I. Algumas matérias, né, os professores costumam dizer que quem vê, ri. Aí, é a fórmula da lei de Ohms. Quem vê, ri. Então, você quer encontrar a tensão? Olha aqui, ele está onde? Ele está em cima ali do triângulo. O que eu vou fazer? Eu vou tapar ele, ó. Se eu tapei, vou botar aqui em cima, eu vou tirar ele para fora. Então, ó, tensão, joguei para cá. O que sobrou? Sobrou R vezes I. R que multiplica I. A minha tensão é igual. O meu R, ele valia 5 ohms. E o meu I, 2 amperes. Então, qual é a tensão? É 5 vezes 2 dá 10 volts. Eu posso representar, fazer essa mesma pergunta dessa fórmula e perguntar para você qual é a tensão dessa bateria. Se a minha resistência ela corresponde a 5 ohms e a corrente elétrica que corre o circuito é igual a 2 amperes. Então você vai usar aquela fórmula, quem vê ri. Tensão é igual RI, né? Lógico que é um I maiúsculo de intensidade. Então tensão, como nós já fizemos, é 5 vezes 2, tensão é igual a 10 volts. Então essa tensão vai ser a tensão do circuito que está em paralelo, tá vendo? Então é a tensão dessa bateria, é a mesma que chega dos dois lados. Tá? Então você vai usar esse triângulo sempre para achar a corrente elétrica quando você trabalhar com essas 3 grandezas. Na aula de potência, nós vamos ver que você sempre vai, em vez de trabalhar com resistência, você vai trabalhar com potência. Então, corrente vai ser
potência dividido pela tensão e a gente vai fazer junto nessa aula, tá bom? Vamos para os exemplos agora. Bom, agora vamos aos exemplos. Temos 3 situações para você usar o triângulo. Então, primeiro, relembrando o triângulo. Eu tenho o triângulo da lei de Ohms, da primeira lei de Ohms. Vou dividir ele no meio, você pode até fazer assim, ó. Dividir em 3 partes, tá? Então, o que está embaixo, ele está se multiplicando um pelo outro. E o que está em cima, uma hora está dividindo para o lado esquerdo, outra hora para o lado direito. Então, tensão dividido pela corrente ou dividido pela resistência, né? Ou vice-versa. Vou botar aqui resistência e corrente. Para a gente lembrar, né? Quem vê, ri. Bom, então daqui eu vou tirar, eu tenho 3 letras, vou tirar 3 fórmulas. Vamos lá, no exemplo 1. Exemplo 1, ó, eu quero achar a tensão. Se eu quero achar a tensão, eu tenho que pegar, né, lá no triângulo a fórmula da tensão, a receita de bolo. Então, se eu quero achar a tensão, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, vou tapar aqui, ó. Se eu tapei aqui, eu tiro o I, tiro o E, né, de energia, potencial, e sobra quem, ó, R, que multiplica I. Beleza, essa aqui é a receita de bolo, agora é só trocar a letra pelo número. Então vamos lá, quem é R? Né? O R é o 7, ó. Então embaixo do R eu vou botar o 7. Vou repetir aqui o E e multiplica I. Quem é I? I vale 3. Então embaixo do I aqui eu vou colocar o 3. Então qual é a minha tensão da minha linha aqui, da minha rede? É 7 vezes 3. 7 vezes 3, 21 volts. Não posso esquecer aqui, ó, da unidade de medida, do volts, tá? Então 21 volts é a tensão que eu tenho aqui na rede, ó. Tá? Nesse caso aqui é mais e menos, que é a corrente contínua. Tudo bem? Bom, vamos para o próximo. Agora, eu tenho uma fonte, um circuito de corrente alternada apresentando aqui, não tenho mais e menos. Agora, eu posso escolher um como fase e o outro lado como neutro. Porque provém do gerador, a gente vai falar isso. Eu tenho 50 volts, tenho 2 amperes e quero achar a resistência. Se eu quero achar a resistência, venho aqui no triângulo, vou tapar quem? Vou tapar o R. Se eu tapei o R, eu tiro ele e coloco aqui, ó. R é igual. É igual a quê? É igual o E dividido para I. Então, o E dividido para I. É a minha receita de bolo. Você achou a fórmula, a receita, agora você tira o número e bota a letra. Então, o E é a mesma coisa que o quê? É, mesma coisa que 50. Então, vem aqui onde está o E, coloco 50. Dividido para I. Quem é o I? O I é igual, significa que é a mesma coisa do que 2 amperes. Beleza, cheguei aqui, é só matar. 50 dividido por 2. 50 dividido por 2 vale 25. O quê? Ó, 25 ohms, tá? Então a minha resistência aqui é 25 ohms. Tá aí. Já coloquei as informações dessa relação das grandezas elétricas no circuito quando eu tiver. Eu vou ligar lá, seja uma lâmpada, a lâmpada tem 25 ohms, vai gerar aqui uma corrente de 2 amperes com uma tensão que está empurrando a corrente de 50 volts, tá? Se eu quiser achar a potência, basta multiplicar a tensão pela corrente, que aqui, ó, 50 vezes 2 dá 100 watts. Vou só colocar aqui já para fazer uma prévia das aulas futuras. Bom, fechando o exemplo, agora eu quero achar quem? Circuito elétrico de corrente contínua, então eu tenho mais aqui, menos. Beleza, tenho uma DDP, eu quero achar I. I é o quê? Ó, intensidade de corrente elétrica. Né? Isso é a grandeza na natureza.
isso aqui é a medição da grandeza, ampere. Então, se eu quero achar aí no triângulo, vou aqui para o outro lado, vou tapar, ó. Se eu tapei o I, eu tiro ele para fora e boto igual. O que que sobrou? Sobrou tensão dividido pela resistência. Então, eu tenho tensão dividido pela resistência. Tá aí. Montei a minha fórmula, agora é só substituir pelos números. Bom, E é quem, ó? Vale 100 volts dividido por R. Quem é R, ó? 4 ohms. Tá aí. Então, agora eu tenho 100 dividido por 4. Então, a minha corrente elétrica vai ser 25 amperes, tá? Então, a corrente elétrica que vai percorrer nesses condutores é 25 amperes, tá? Então, você tem que ter aqui um condutor elétrico que ele suportar essa corrente elétrica aqui, tá? Então, o segundo passo, né, na verdade, aqui seria encontrar o disjuntor. E eu vou explicar para vocês depois como que encontra o disjuntor. Depois o cabo elétrico para você proteger esse circuito, tá bom? Então, eu passei agora alguns exemplos para a gente reforçar nosso conceito. Lembrando que eu tenho meu triângulo e no meu triângulo eu tenho 3 letras. Se eu tenho 3 letras, eu vou ter 3 fórmulas. Então, aprende isso. 3 letras, 3 fórmulas. Então, a primeira fórmula que a gente viu foi a fórmula para achar a corrente elétrica. Se eu quero achar a corrente elétrica, o que eu faço? Simples, vou usar o meu triângulo mágico. Vou tapar aqui e vou tirar o meu I para fora. Ó. Quem sobrou lá dentro? Sobrou a minha tensão dividido pela minha resistência. Isso é a minha receita de bolo. Aonde eu aplico isso? Venho para cá, ó, no meu circuito. Vou pegar a minha receita de bolo, vou usar os ingredientes. Então, esse circuito é a mesma coisa que esse, só que representado em forma diferente. Então, aqui eu tenho um circuito de corrente alternada, ó, corrente alternada, e aqui eu tenho um circuito de corrente contínua, que é representada assim, tá? Com a mesma cara. Vamos lá. Ó meus ingredientes. Quem é o meu E? Ó, meu E é quem? Ó. Meu E vale 10. Então, vou jogar para cá 10 volts. Aqui, ó. Na fórmula, ele está dividindo o I. Quem é o I? Opa, tem um erro aqui. Não é I, é o R. Esse cara aqui, ó, é o R. Quem é o meu R? O meu R é o meu 5 ohms. Então, se eu tenho 10 volts dividido para 5 ohms, a corrente elétrica que vai circular aqui é de 2 amperes. Então, eu tenho aqui nesse circuito 2 amperes. Então, se eu tivesse aqui, ó, tivesse 10 volts e essa lâmpada tivesse 5 ohms, ia circular uma corrente elétrica aqui de 2 amperes. Tudo bem? Vamos lá. Eu tenho 3 letras, eu tenho 3 fórmulas. Então, achamos aqui a primeira fórmula. Vamos para a segunda. Para a segunda, o E, ele vai se dividir para o I e para o R. Então, se eu quero achar o R, eu vou tapar ele aqui e vou tirar ele para fora. Ó, tapei ele e joguei ele para cá. R é igual. Sobrou quem? Sobrou o E que divide para I. Olha aí. Ah, então eu tenho 3 letras, 3 fórmulas. Então vem para cá, ó. Vem para cá, ó. Eu quero achar R. Se eu quero achar R, eu preciso ter a tensão. Quem é a tensão aqui? É o 50. Ó. E quem é a corrente elétrica da minha fórmula? A minha corrente elétrica é 2 amperes. Então, qual é a resistência dessa lâmpada? Ela é 50 dividido por 2, que é 25 ohms.
Para a gente matar agora, eu tenho aqui a tensão. Se eu quero achar a tensão, eu escondo ela aqui com a minha mão, tiro ela para fora e venho para cá, ó, R multiplica I. R multiplicando I, eu tenho aqui o meu circuito elétrico, onde eu tenho um valor de I e tenho um valor de R. Então, esse é I e esse é R. Se eu sei quem é I, se eu sei quem é R, eu jogo para minha... Vamos vir para cá, ó, melhor. Então, a minha tensão vai ser igual a R vezes I. A minha tensão vai ser igual a 25 ohms vezes 4 amperes. Então, a minha tensão vai ser igual a 100 volts. Então, 100 volts é a DDP entre o mais e o menos. Então, se eu colocar o meu voltímetro aqui, esse voltímetro vai me dar uma leitura de 100 volts. Tá aí para você a aplicação da primeira lei de ohms. Agora, vamos partir para a segunda. Segura!